sobre psoríase. É uma doença que produz inflamação da pele, mas que também pode atingir o couro cabeludo, as unhas, as articulações, excepcionalmente as mucosas da boca e dos genitais. Como doença da pele, a psoríase pode se apresentar principalmente como uma mancha avermelhada e uma descamação bem grossa na superfície. Essa escama grossa, ela também pode existir no couro cabeludo e isso dá aquela impressão de uma caspa grossa. Essa caspa grossa numa pele avermelhada, ela pode ser um pouco gordurosa e isso deixa as pessoas em situação difícil, porque do ponto de vista social é bastante incômodo, as pessoas sentem que os outros estão olhando, elas têm baixa autoestima por causa disso. Então a psoríase no couro cabeludo é muito parecida com a caspa, só que ela é mais resistente. Também pode acontecer da psoríase descamar o rosto e as outras áreas do corpo, principalmente cotovelos, joelhos, na região das costas, e isso traz um desconforto muito grande durante o dia inteiro. São pessoas que trabalham preocupadas se os outros estão sendo, vamos dizer, incomodados com isso, e ela própria se sente incomodada com olhares que às vezes nem são tão interessados na doença que a pessoa apresenta. A psoríase é uma doença que produz muito problema social e familiar, porque a pessoa que tem psoríase precisa ficar sempre passando cremes. Esses cremes são gordurosos, desagradáveis de usar, e antigamente era mais desagradável ainda porque eles ainda tinham um cheiro de alcatrão. Hoje em dia é possível usar cremes bem mais fáceis de espalhar e mais suportáveis quanto ao cheiro. Então vocês têm aqui uma doença que pode atingir couro cabeludo, a pele, principalmente os cotovelos e os joelhos, e as unhas podem ser atingidas também. As articulações, nos casos de psoríase mais intensa, mais grave. As articulações podem ser atingidas, algumas delas ou várias articulações, até mesmo provocando deformidades nos casos graves de psoríase. Portanto, o diagnóstico de psoríase tem que ser feito por um profissional acostumado. Não é qualquer médico que conhece psoríase, ele pode ter uma ideia muito vaga do que é essa doença e até conduzir o tratamento de uma maneira equivocada. Portanto, vocês têm que se certificar de que o médico está realmente familiarizado com a questão da psoríase. A psoríase tem controle, isso nós asseguramos. Por quê? Porque hoje existe maneira de fazer com que a pessoa tenha o tratamento de forma organizada. Por exemplo, melhor do que ficar passando qualquer coisa que os outros digam que é bom, é vocês terem o sol como aliado. O sol é um bom aliado para quem tem psoríase. O bem-estar emocional também é um bom aliado. A psoríase, dependendo da forma como ela aparece, se ela for muito exuberante, se ela for exagerada, pode ser que se trate de uma psoríase ligada a problemas da saúde geral, cardiovascular, até diabetes e hipertensão. Então veja, a psoríase pode tanto piorar com essa situação de doença hepática, diabetes, hipertensão, metabolismo alterado, como ela pode ser causada por esses problemas. Então nós vamos ficar num circuito vicioso. A psoríase grave levando a problema cardíaco, diabetes, hipertensão. A psoríase ser piorada porque entrou em cena diabetes e hipertensão.
A psoríase hoje não é mais só uma doença da pele, ela é uma indicação, quando ela é grave ou muito próxima de ser grave, ela é uma indicação de que pode haver compromisso do sistema cardiovascular, ou seja, a pessoa que tem psoríase, ela pode ter problemas de saúde geral. O tratamento tem que ser feito por pessoas que conhecem o assunto, médicos habilitados que conhecem o assunto. Por quê? Porque não é conveniente que a pessoa saiba que precisa usar pomada de cortisona para melhorar. Isso é enganoso, porque a pomada de cortisona você passa hoje, amanhã tem que passar de novo uma quantidade maior. Porque a pomada de cortisona melhora um pouco agora e assim que passar o efeito, o problema volta e você usa novamente. Conforme você vai usando a cortisona, ela vai fazendo menos efeito e vai tendo o que a gente chama de rebote, vai tendo uma volta pior ainda. Então a cortisona dá dependência, a pessoa fica como se tivesse uma dependência de remédio. E cada vez você vai precisar usar uma quantidade maior para ter um efeito menor. Fora que, se ela for usada, a cortisona, a pomada, aquela que vocês já sabem que é cortisona e que pode melhorar por algumas horas ou um dia, esse tipo de pomada, se você passar numa área muito extensa, ela vai ser absorvida no organismo como se tivesse tomado cortisona. E isso vai resultar em aumento da pressão arterial e aumento da chance de ter diabetes. Portanto, o fato de passar uma pomada que pode dar uma certa melhora e depois vir a dar dependência, vai aumentando o risco da psoríase se tornar uma doença geral. A prevenção da psoríase não existe. A psoríase é uma doença que depende muito daquilo que a gente tem como influência genética. Ela tem importância como doença que precisa de uma família com essa tendência. Às vezes não aparece numa geração, aparece na outra. Pode ser que os netos não tenham, mas os bisnetos um ou outro possa ter. Então não é obrigatório que todas as gerações tenham psoríase, mas é uma doença que é genética. E essa predisposição genética aparece como psoríase se houver motivo para isso, ambiente, ansiedade, tomar bebida alcoólica, ter infecções e também, e principalmente hoje em dia, não cuidar da saúde bucal. Toda vez que vocês pensarem em psoríase, pensem se vocês têm ido ao dentista com regularidade, para que não se forme a placa bacteriana que vá desencadear problemas que podem ser cardiovasculares e até a psoríase. As dúvidas mais comuns que as pessoas têm sobre psoríase são: é contagioso? Não, a psoríase não é contagiosa, não tem a menor chance disso. O que traz realmente problema para as pessoas que têm psoríase é a convivência social. Quem tem psoríase sabe o que é ter que todas as manhãs se preocupar com uma maneira de cobrir com roupa, às vezes está calor e a pessoa é obrigada a usar manga comprida para que não apareça tanto. Imagine quem tem psoríase nas mãos e nas unhas ter que toda hora ficar escondendo isso, porque o aspecto chama a atenção dos outros. Então vocês têm que imaginar que uma pessoa que tem psoríase merece todo o respeito, porque ela todos os dias tem que enfrentar a curiosidade e o receio dos outros, que nunca deveria acontecer, de as pessoas terem receio, porque isso traz sofrimento para quem tem psoríase. E é um sofrimento difícil de evitar, sabe? Então, a gente gosta muito de dizer que quem tem psoríase merece atenção,
porque se trata de uma pessoa que tem um esforço redobrado para viver o dia a dia.